Vamos lá, todos receberam Onde é que o... tá o professor? Oi, quem falou? Professor? Foi a Mávila? Não, a Natália. Onde é que. Ô, professor, onde é que tá a aula de hoje? Mandei no grupo ontem, Ah, tá, obrigada. tá? Mas eu vou passar aqui, eu vou compartilhar a tela, vai ficar bacana, daí vocês vão conseguindo enxergar, tá? Eu vou mandar também no outro grupo já. Beleza, então. Obrigado, viu, Edson? Deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar vocês aqui comigo. Assim eu posso vê-los. Beleza. Vamos lá, três passes. Bem, vocês podem me parando também quando precisar que eu tire alguma dúvida e a gente vai continuando a aula, tá? Senhores, senhoras, três passes, mas é interessante. Ah, peraí. Deixa eu. Eu não sei se eu tô gravando esse trem. Tá marcando aqui que tá gravando, professor. Ah, tá. Tá gravando. Legal. Tá gravando. Legal. Vamos lá. É interessante que a gente volte um pouquinho e lembre a respeito do estabelecimento comercial ou estabelecimento empresarial, tá? E o que eu disse para vocês que é o estabelecimento empresarial ou estabelecimento comercial? Nada mais é do que aquele aglomerado, aquele conjunto, a união de bens corpóreos e incorpóreos, todos eles organizados, tá? Em que o empresário utiliza dele para realizar a sua atividade econômica organizada. Então imagine aí, eu sempre dei o exemplo referente a uma padaria, certo? Se você olhar, analisar aquela padaria, ela tem mesas, ela tem cadeiras, ela tem computadores, ela tem estufa, ar-condicionado, tem site na internet, tem redes sociais, tem veículo que leva alimentos, pão em domicílio, tem. Tudo isso tem um nome empresarial, enfim. Tudo isso é agrupado e dá-se o nome de estabelecimento. Até aí, tudo bem para vocês? Vocês Sim. conseguiram entender o que é o estabelecimento, o prédio, enfim? Ok. Acontece que esse estabelecimento, e eu quero que vocês entendam também uma situação muito importante. Estabelecimento é diferente de empresa. Tá? O que é empresa? Empresa é atividade econômica organizada. Isso é a empresa. Lembra quando nós falamos lá dos fatores de produção? Professor, pera um pouquinho. Hã? É que o áudio da Ju tá dando interferência, eu não tô conseguindo escutar direito. Então, Tá assim. deixa eu ver aqui. Então tá, pessoal, então quem tiver com interferência aí, desativa o som e abre enquanto for falar comigo. Oi? Professor, qual é a diferença? Estabelecimento é diferente de? Tá. Agora, então vamos lá, vou dar continuidade. Estabelecimento, ele é diferente de empresa, viu, Natália? O que eu estou querendo dizer? Ele é diferente de empresa. O que é empresa? Empresa nada mais é do que a atividade. Lembra quando nós falamos lá? Olha, quem é o empresário? Aquele que se dispõe a realizar uma determinada atividade para obter o lucro. Esse é o empresário. A atividade exercida em si, nós chamamos de empresa. Ou seja, a atividade que eu falo
são todos aqueles fatores de produção. Lembra que eu falei? Capital, a pessoa precisa ter capital, mão de obra, insumo ou matéria-prima, tecnologia. Quando ela se utiliza e organiza esses fatores de produção no objetivo de buscar o lucro, eu tenho uma atividade. A essa atividade econômica organizada, a essa atividade eu dou o nome de empresa. Tranquilo até aqui? Tá? O que vocês precisam diferenciar? Estabelecimento é diferente de empresa. Estabelecimento é aquele agrupamento de bens organizados, tá? Vai devagar, professor. O estabelecimento é o agrupamento de bens organizados, aqueles bens corpóreos e incorpóreos, tá? Para o exercício de uma atividade, para o exercício de uma empresa. Tiago, posso vender o estabelecimento? Posso. Nós vamos ver e estudar isso agora. Eu posso vender o estabelecimento e não vender a empresa, a atividade? Posso também, tá? Eu posso muito bem, por exemplo, o dono da padaria Que Pão, ele tem o seu estabelecimento, não tem? Ok. Ele pode muito bem vender aquele estabelecimento e continuar com a sua padaria Que Pão, ou seja, com a sua atividade empresarial em outro lugar. Ele vende o estabelecimento, mas continua com a atividade econômica no seu poder, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que estabelecimento é diferente de empresa. E pode o empresário vender o estabelecimento e não vender junto nessa venda a atividade, a empresa. Entenderam até aqui? Seria correto dizer que estabelecimento seria o prédio físico? Não justamente o prédio físico. O prédio, ele faz parte do estabelecimento. Estabelecimento não é somente o prédio. O prédio, ele incorpora. Então, vamos lá. Eu estou falando lá. Estabelecimento é o conjunto aglomerado de bens corpóreos ou incorpóreos, tá? Ou corpóreos ou incorpóreos, organizados, que o empresário se utiliza para exercer a sua atividade econômica organizada. Então, vamos lá novamente. Padaria. Pensa na padaria, Denise. A hora que você chega na padaria, você vê o que de início? O prédio. Beleza? Além do prédio, você vê o nome da padaria. Além do nome da padaria, você vai entrar na padaria, tem um tapete. Tá? Você vê portas de vidro, você mesas, cadeiras, lá o caixa com o computador, lá no fundo tá aquelas estufas onde deixa o salgado, o pão, lá atrás tá os maquinários. Tudo isso, item por item que eu estou falando para você, são bens. E esses bens, eles se unem. Quando eles se unem, eles formam o estabelecimento. Então, o estabelecimento, ele é um conjunto unitário. Ele é um único bem. Imagine uma sacola. Estou com um saco na mão. Eu estou jogando todos esses bens dentro. Cadeira, computador, maquinários, iluminação. Poxa, joguei tudo numa sacola, fechei. Essa sacola, única sacola que eu tenho na mão, ela é chamada de estabelecimento. Deu para entender? Sim. É um único bem. É um único bem. Ele é unitário. Ele é um objeto unitário. É interessante que vocês entendam isso. E esse estabelecimento, ele pode ser vendido, porque ele é patrimônio do empresário. Ele está inserido, ele agrega como sendo um patrimônio único do empresário. Embora eu tenha vários bens, ele é um patrimônio único. E a gente vai chegar a isso já já. Professor, eu posso considerar o CNPJ, por exemplo,
um estabelecimento incorporo? O CNPJ é um cadastro, tá? O CNPJ, ele é um cadastro, ele integra a atividade, Ah, tá, entendi. entendeu? Então, nome fantasia, nada disso faz parte do Não, estabelecimento sim, incorporo. o nome sim, O sim. nome fantasia, O sim. CNPJ em si, ele é um cadastro, tá? Mas o nome, veja, quando eu falo bens corpóreos e incorpóreos, tá? Eu falo nome, domínio de site, redes sociais, a marca, tudo isso faz parte de um estabelecimento. Tudo, 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 tudo. Entendeu? Entendi, obrigada. E não faz parte da empresa. Um anula o outro ou não? Pode ser concomitante. Como? Se ele faz, essas coisas fazem parte do estabelecimento, não faz parte da empresa, é separado, tem uma divisão, ou pode ser os dois ao mesmo tempo? Não. Tipo, na padaria tem um forno. Aí faz parte do estabelecimento, mas também faz parte da empresa. Sem o forno não faz o pão. Então, Pode tá. ser as duas coisas ao mesmo Olha só. tempo ou não? É só um ou só o outro? Entendi a sua pergunta. O que é interessante você entender, Denise? Quando eu falo estabelecimento, eu estou dizendo que o estabelecimento e todos aqueles bens que estão lá, por exemplo, o forno, ele é patrimônio. Ele é patrimônio de quem? Do empresário. E o empresário se utiliza desse patrimônio para realizar a sua atividade, para colocar em funcionamento a sua atividade. Isso que você precisa diferenciar. Atividade, a empresa. O que é empresa? É uma atividade econômica organizada. Capital, mão de obra, lucro, tá? Para obter o lucro. É a atividade. Tá? Gerenciar toda essa atividade. Para eu gerenciar toda essa atividade, eu preciso ter um patrimônio. Eu preciso ter coisas que façam com que aquela atividade seja desenvolvida. Tá? Então, o que eu posso dizer? O patrimônio, esse forno, ele agrega a atividade. Tá? Ele agrega a atividade. O estabelecimento, ele agrega a atividade. Eu posso muito bem ter uma empresa, mas não ter patrimônio nenhum. Tá? Eu posso ter uma empresa de assessoria, certo? Uma empresa de assessoria. Eu sou um empresário, eu presto assessoria administrativa, tá? Automaticamente, a lei exige que você indique um local para o seu estabelecimento. Suponhamos que eu vou indicar o endereço de casa, certo? A minha empresa, eu estou realizando a minha atividade normalmente, mas, embora eu tenha inserido um determinado capital que não diz respeito aos bens que realmente eu utilizo, eu tenho um dinheiro na conta como capital para exercer a minha atividade, para pagar despesas, enfim, tudo isso, tá? Automaticamente, todos aqueles patrimônios, bens que estão inseridos, que tenho posse, eles me ajudam a realizar a atividade que eu desempenho. Tá? Eles estão inseridos na minha atividade. Conseguiu entender? Sim. Então, Professor, tá. eu posso dizer assim que o estabelecimento é tipo tapete, da padaria, por exemplo, é o tapete, é o caixa, o negócio, e a empresa seria a atividade, seria o ato de vender o pão, tipo isso? Pode ser, justamente. Justamente. Seria a atividade em si, a fim de obter o lucro. É organizar, viu, Lucas? É organizar. Quando eu falo empresa, lembra dos fatores de produção: capital, mão de obra, matéria-prima, tecnologia, tudo para obter o quê? Lucro. Lucro. Quando eu organizo, quando tudo isso está organizado na obtenção do lucro, eu tenho ali, por exemplo, uma atividade. Eu tenho chamado empresa. Tá? Entendi. Agora, o patrimônio. Lembra que eu falei para vocês, ó,
Eu tenho suponhamos que eu tenho uma padaria, vocês chegam na padaria, tá? Eu tenho um empresário, e é interessante que vocês coloquem na cabeça de vocês e consigam enxergar e dividir o empresário, a empresa e o estabelecimento. Coloca na tua frente agora, empresário. Quem que é o empresário? Artigo 966 do Código Civil. É todo aquele que realiza uma atividade econômica organizada. É todo aquele que realiza uma atividade de empresa. Tá? O empresário, ele se apresenta como pessoa física, como empresário individual. Lembra que eu falei isso para vocês? Estão lembrados? Como empresário individual? E o empresário, ele realiza, enquanto pessoa jurídica, como sociedade empresária e EIRELI, ou EIRELI. Estão lembrados disso? O empresário, então, nada mais é... Deixa eu ver se tem mais alguém. Tá. O empresário é quem realiza a atividade, quem está disposto a realizar essa atividade. Quando eu falo em uma sociedade empresária, onde eu tenho vários sócios, o empresário é a sociedade em si, e não os seus sócios. Porque quem realiza a atividade não são os sócios. Quem realiza a atividade é a sociedade, é a empresa. Tá? Porque ela é uma pessoa jurídica, ela tem personalidade própria. É ela quem contrai direitos e está obrigada a realizar as suas tarefas. Tá? Essa é a figura do empresário. Empresário individual, pessoa física, sociedade empresária ou EIRELI, pessoa jurídica. A empresa. A empresa nada mais é do que toda aquela atividade econômica organizada. Tá? Toda aquela atividade econômica organizada que é realizada pelo empresário. Fatores de produção, capital, mão de obra, insumos, tecnologia. A fim de obter o quê? Lucro. Tá? Professor, Espera lá. os insumos não entram no estabelecimento? Como? Os insumos não entram no estabelecimento? Olha só. Separa. Essa é a atividade. Essa é a atividade. Essa é a atividade. Essa é a empresa. Aí, para que eu realize isso daqui, para que eu realize essa atividade, eu preciso de um estabelecimento. Eu preciso de patrimônio. Eu preciso de um local onde me permita realizar isso daqui. Onde me permita realizar a atividade. Entenderam? Entenderam? Então, o que eu quero dizer para vocês é que empresa é uma coisa, estabelecimento é outra. Tá? Embora o estabelecimento, como você falou, Denise, tenha lá matéria-prima, embora o estabelecimento tenha maquinários, isso faz parte do estabelecimento, mas é diferente. Os conceitos e a finalidade são diferentes umas das outras. São separados, são distintos. Isso me permite fazer com que eu possa vender um estabelecimento, os maquinários, tudo que eu tenho nele, mas continuar com a minha empresa. Entendeu? Empresa, fatores de produção, significa dizer que eu preciso de capital, preciso de mão de obra, preciso de insumos, preciso de tecnologia, mas não significa dizer que eu tenho eles. E o que me dá eles? O estabelecimento. Entenderam? Sim, professor. Conseguiram entender? A Mávila ficou lá meio assim, ó. Denise. Professor, então assim, se é que nem eu falei do insumo, se ele faz parte da empresa, ele não faz parte do estabelecimento, é excludente ou ele pode ser os dois ao mesmo tempo? Não. Empresa, Denise, empresa. O que é empresa? Atividade econômica organizada. Para que eu tenha empresa, eu preciso ter o quê? É só atividade? Isso, só atividade. Então os insumos não entram? Não, eu preciso de insumos. Eu tenho os fatores. Para que eu tenha uma empresa, eu tenho os fatores de produção. É isso que vocês têm que entender.
Para que exista uma empresa, vamos lá. A padaria aqui, pão. Vamos pegar uma padaria, tá? Para que eu exerça a atividade empresarial, para que eu tenha uma empresa, então, de padaria. Professor, Oi. Elisângela, só um pouquinho. Explica para ela como que se vende um estabelecimento e uma empresa. Eu acho que se você explicar a venda, ela vai entender melhor, porque são coisas distintas. Mas ela precisa entender pelo menos o que é a empresa e o trespasse. Espera lá. Então, mas daí na prática da venda ela vai conseguir, eu acho, não sei. Tá, então tá. Espera um pouquinho que eu já chego lá. Empresa, por exemplo, a padaria. Para que eu exerça a finalidade daquela empresa, que é vender pães, doce, refrigerantes, suponhamos, eu preciso ter isso daí. Eu preciso ter esses insumos. Eu não estou dizendo que eu tenho, mas eu preciso. Tá? Isso vai estar onde? Vai estar aglomerado, vai estar inserido dentro do estabelecimento. Então, o estabelecimento é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos para o exercício de uma empresa. Então, o estabelecimento ele traz a materialidade daquilo que é imaterial, que está inserido dentro do contexto de empresa. A Denise acredito que está com dúvida. Alguém mais está com dúvida com relação a isso? Ellison está com dúvida? Não conseguiu distinguir empresa e estabelecimento? A empresa em si é o contexto geral, né? É a atividade, isso. É a atividade. A empresa em que funciona é tudo aquilo que tem nela, né? Os insumos, os móveis, a logo dela, a fachada dela. Isso é estabelecimento. É o estabelecimento que precisa dos insumos, que depende da empresa para funcionar. A empresa depende do estabelecimento. O estabelecimento é quem realiza as atividades empresárias. O estabelecimento realiza atividade. Isso. Tá. Você trabalha, Ellison, em algum lugar? Sim. Aonde? Por exemplo? No escritório de advocacia. Escritório de advocacia. Tá bom, vamos lá. Se você pegar o escritório em si, embora não seja uma atividade empresária, tá? Mas quando você entra lá no escritório de advocacia e se trata de um serviço intelectual, sociedade simples, quando você entra no escritório de advocacia, você vê todos aqueles computadores, mesas, enfim, o nome do escritório de advocacia, aquilo faz parte do estabelecimento. Suponhamos que o seu escritório lá tem um site, faz parte do estabelecimento, tá? E esse estabelecimento, todos esses bens, são utilizados para quê? Para desenvolver o quê? Uma atividade. Tá? Entendi. E essa atividade em si é chamada de empresa. Tá? Denise, ou seja, não é excluente, não exclui. Acho que era essa a sua dúvida também. Isso, era isso mesmo. Eu acho Obrigada, que é acessório. André. Se a gente vê dentro do direito civil que a gente aprendeu com a Tati, é acessório, né? Pode se colocar como os itens da empresa como um acessório que agrega o geral. Ah, é isso mesmo, Bem, queria saber. Obrigada. Acredito que pode ser colocado. Pode. Vamos considerar como sim. Eu vou me aprofundar nessa situação de bem acessório ou não. É porque, de uma certa forma, ele faz parte direta, né? É porque daí faz o bem parte acessório, é isso que você falou, faz parte direta e também ele segue o principal. Então, eu não sei especificamente, eu acho que existe uma certa distinção nessa situação por ser acessório e principal, tá? Mas eu vou me adentrar nessa situação para a gente tratar. Pois bem, o que eu estou querendo dizer para vocês, imagine o saco, eu coloquei todos esses bens e eu tenho o estabelecimento. O estabelecimento, embora eu tenha vários bens que compõem esse estabelecimento, ele sempre será um único bem. Ele é um objeto unitário. Ele é um único bem. Tá? E esse estabelecimento ele pode ser vendido.
ele pode ser transferido a um outro empresário. Eu, empresário A, Tiago, tá? Pego o meu estabelecimento e vendo o meu estabelecimento a um empresário B. Eu posso fazer isso, tá? Quando eu realizo essa transação, quando eu faço um contrato de transferência, de compra e venda, onde ocorre a transferência do estabelecimento, eu chamo esse contrato de trespasse, tá? Então, só para a gente continuar aqui, no conceito de trespasses, é o ato, ou vocês podem colocar contrato, de transferência ou barra compra e venda de um estabelecimento. Tá? Isso daqui é o que eu chamo de trespasse. É o contrato, é o ato de transferência ou de compra e venda de um estabelecimento comercial ou empresarial. Tá? E o que eu quero que vocês entendam? Olha na tela. Olha na tela. Artigo 1143 do Código Civil. Pode. Oi. Tipo, na venda do ponto comercial. Daí faz Ponto parte do comercial, estabelecimento. a gente vai chegar lá, Magla. Ponto comercial é patrimônio. Você vai ver, a gente vai chegar lá também. Tá? Eu quero que vocês entendam o estabelecimento em si. Tá? Mas, embora eu tenha cortado você, só para ver se está dentro do contexto também. Faça a sua pergunta, Mávila, desculpa. Tipo, na venda do ponto comercial, o ponto comercial pertence ao estabelecimento ou à empresa? Pertence ao estabelecimento. Estabelecimento. Tá? Beleza? A gente vai chegar lá, a gente vai falar de fundo de comércio, tudo isso. Mas eu preciso que vocês entendam todo esse contexto, tá? Beleza? Então tá. Quando eu falo em trespasses, então, quando eu pego o estabelecimento, tá? Que é o prédio, tá? Que é o ponto comercial, que é os bens, e transfiro para um outro empresário, essa transferência de estabelecimento comercial, eu faço por meio de um contrato chamado trespasses. E é onde que eu quero chegar aqui. O artigo 1143 fala o seguinte: pode o estabelecimento ser um objeto unitário. Olha que interessante aqui. Ele pode ser um objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com sua natureza. E o que eu estou querendo dizer aqui? Embora, é o que eu acabei de falar, embora um estabelecimento tenha lá vários bens corpóreos e incorpóreos divididos, o estabelecimento em si, ele é um único bem. Ele é único, tá? E esse estabelecimento único é que eu posso realizar a transferência. Quer colocar isso daí, gente? No material? Sim. O estabelecimento, embora seja o agrupamento de bens corpóreos ou incorpóreos, coloca entre parênteses, vários bens. Então, o estabelecimento, vírgula, embora seja o agrupamento de bens corpóreos ou incorpóreos, entre parênteses, vários bens, é considerado um único bem ou um único objeto. Tá? Thiago, Oi.
Aqui na apostila você colocou considerado um patrimônio único. É isso, né? Justamente. Dentro desse patrimônio único, não entraria atividade empresarial? Por exemplo, eu tenho um estabelecimento formado que é a minha padaria. Mas eu quero vender com tudo, eu quero vender atividade, eu quero vender o CNPJ. Sim. Eu quero vender tudo. Você quer comprar tudo, eu vou te passar o CNPJ, você vai